Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar postando 4 relatos pequenos de lobisomem. São relatos pequenos, mas relatos bem importantes também. O primeiro relato eu vou usar imagens reais do lugar. E gostaria de avisar vocês que eu vou estar deixando o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Para quem quiser mandar relatos, é bem mais fácil. Então desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Boa noite, Luiz. O meu nome é Wanderson. Moro no interior de São Paulo. O relato que eu vou contar para você aconteceu num lugar chamado Japurã. O meu pai, ele comprou um sítio nessa pequena cidade. É uma cidade com poucos moradores, é uma linha férrea antiga, uma estação antiga, uma cadeia e um cemitério que já estão tudo abandonado, tomado pelo mato. Segundo os moradores daquele lugar, eles falam que muitos anos atrás teve uma epidemia de malária e muita gente morreu. É um lugar praticamente esquecido. No final de semana, eu fui com minha família até esse sítio, fazer um churrasco, passar um pouco de tempo. Estava ali conversando, foi quando apareceu um cachorro de cor amarela. Eu reparei que nele faltava metade da perna traseira. Então eu perguntei para o morador que estava ali, o dono do cachorro. Então ele falou que há uns 6 meses atrás aconteceu um fato estranho na casa dele. Era por volta de 2h40 da manhã. Ele acordou com o barulho das galinhas e os cachorros latindo muito. Então ele foi até a janela, abriu mais ou menos uns 10 centímetros e deu para ver aquele vulto enorme, negro. Estava indo em direção ao canavial. Então ele pegou o revólver e deu um tiro. Então aquele vulto, ele ficou em pé. Deu para ver bem que não se tratava de um animal da região, mas sim de um lobisomem. Ficou olhando para ele, deu para ver aqueles olhos vermelhos. Em seguida correu para o canavial e sumiu na escuridão. Quando o dia amanheceu, esse senhor, ele foi até o galinheiro. Chegou lá, viu que tinha muita galinha morta. Um dos cachorros estava morto e um estava com a pata toda comida. Então ele levou esse cachorro até o veterinário e teve que amputar a metade da perna. O pessoal ali na região perguntou se alguém tinha visto alguma coisa estranha. Então uma senhora, ela disse que na linha férrea ela viu um homem estranho, de mochila, que nunca tinha visto naquele lugar. Como é um lugar pequeno, todo mundo se conhece. Então provavelmente aquele homem era o lobisomem que invadiu aquele quintal aquela noite. Esse foi o meu relato, Luiz. Uma boa noite. Boa noite, Luiz. O meu nome é Vitor. Moro em Santa Catarina, numa cidade chamada Maracajá. O relato que eu tenho que contar para você aconteceu comigo alguns meses atrás. Eu fui morar em um sítio com minha mãe. Passou uma semana, nada tinha acontecido. Mas em uma sexta-feira, à noite, por volta mais ou menos de 11 horas, todos foram dormir. Eu fiquei ali acordado. Foi quando eu comecei a ouvir rosnado. Então eu fiquei curioso. Fui até a janela da sala, abri. Quando eu olhei, eu vi aquela criatura em pé, igual se fosse um homem. Quando ela me viu, ela veio direto em minha direção. Eu fechei a janela rapidamente e corri para o meu quarto. Aquela criatura começou a rondar ao redor da casa e parou bem em frente ao meu quarto. Eu olhei por um buraco da janela, deu para ver aquela criatura. Era um pelo bem negro, olhos vermelhos, uma criatura bem alta,
um braço bem forte. Então os meus cachorros começaram a brigar com aquela criatura. Foi uma briga feia. Então aquela criatura, aquele lobisomem, viu que não tinha outra saída. Ele deu um pulo mais ou menos de 1 metro, pulou a cerca e sumiu no meio do mato. Depois desse dia, Luiz, graças a Deus, nunca mais eu vi esse lobisomem. Esse foi o meu relato. Uma boa noite. Boa noite, Luiz. O meu nome é Natália. O relato que eu vou contar para você é um pequeno relato que aconteceu com meu marido no ano de 2016, em uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. A gente fomos até o sítio do pai dele passar alguns dias. O sítio ficava num lugar bem afastado, cercado por um grande campo. Uma certa noite, o meu marido, ele ouviu os cachorros latir muito, mas estava latindo muito, parecia que estava brigando com alguma coisa. Então meu marido, ele pegou e saiu para fora, para poder acalmar os cachorros. Quando ele olhou para a casa vizinha, que tinha um muro bem baixo, ele viu um enorme cachorro negro. Ele até se assustou. Ele pensou assim com ele: nossa, eu não sabia que o vizinho tinha um cachorro tão grande. Foi quando aquele suposto cachorro levantou a cabeça e começou a farejar o ar. Então meu marido viu que aquilo não era um cachorro, mas sim um lobisomem, que estava ali em sua frente. Meu marido voltou para dentro com tudo, fechou a porta e ficou muito assustado. Depois disso, Luiz, a gente voltamos para nossa cidade, Mogi Guaçu, e sempre perguntamos se aconteceu alguma coisa estranha, mas nada aconteceu mais, somente aquela noite. Esse foi meu relato. Uma boa noite. Boa noite, Luiz. O meu nome é Silvio. O relato que eu vou contar para você aconteceu quando tinha 9 anos, em um lugar chamado Vista Alegre do Alto, São Paulo. Na época, a minha mãe tinha acabado de ganhar a minha irmã mais nova. Fazia 5 dias que tinha nascido. A gente morava em uma casa que a parede já estava quase caindo. O meu pai tinha que escorar com madeira para a parede não cair. A gente tinha bastante animais para nosso sustento, galinha, porcos. Era uma vida difícil. Meus pais trabalhavam na roça e minha irmã mais velha cuidava de mim. E agora tinha a irmã mais nova. E eu também tinha um irmão um pouco mais velho que eu também. A casa da gente é uma casa antiga, mas tinha um porão. Porão bem alto, por sinal. Meu pai fez algum buraco na casa, nas paredes, para quando a gente lavasse a casa, para poder tirar a água para fora, porque não tinha ralo. Na época também não tinha energia elétrica. Era só lamparina. Era uma vida difícil, meu pai trabalhava na roça. A gente morava uma casa, depois da nossa casa tinha um velho galpão e outra casa que o patrão do meu pai pediu para derrubar aquela casa. Então meu pai foi lá para derrubar aquela casa. Mesmo assim minha mãe estando de resguardo, ela foi lá para poder ajudar o meu pai. Então eu e meus irmãos, a gente fomos até lá encontrar com nossos pais. Quando a gente passamos em frente ao barracão, a gente levou um susto. Lá estava um senhor barbudo e muito estranho. Então a gente começou a gritar. Meu pai veio correndo para ver o que estava acontecendo. E perguntou para aquele homem o que ele queria. Então ele pediu um pouco de comida e água. Então minha mãe, com toda a bondade e atenção, foi lá, fez um prato grande de comida para ele. Arroz, feijão, ovo, frango frito, e deu para ele. Depois que aquele homem comeu, meu pai falou assim para ele que não podia ficar lá, porque o patrão dele visse ele lá, o meu pai poderia ser até mandado embora. Então aquele homem terminou de comer, tomou uma água e foi embora, sumiu. Aquele dia ocorreu normal.
Mas aquela noite, a gente não imaginava que ia passar a pior noite de nossa vida. Quando chegou a noite, a gente estava no nosso quarto e meus pais em outro. De jeito dormia todo mundo junto. Do meu quarto, eu gritava pro meu pai assim: benção, pai. E do quarto dele, ele respondia. Assim, a mesma coisa com minha mãe. Então eu comecei a ouvir barulho das galinhas muito agitada. Então eu falei pro meu pai. Meu pai falou assim: deixa isso pra lá, deve ser alguma cobra. Eu tinha, Luiz, uma gata bem bonita. E na época ela tinha dado cria. Então eu deixava ela dormir por lado de fora da casa. Porque minha mãe não deixava a gente ficar com animais dentro de casa. Era uma porta antiga, que era de duas partes. Ou você abria a parte de cima ou abria a parte de baixo. E eu e meus irmãos, a gente gostava muito de animais. A gente sempre criava porcos pequenos, bezerrinho pequeno. Quando a mãe deles morria, a gente criava como se fosse um bebê. Então, meu pai falou isso, para deixar pra lá que deveria ser uma cobra. Os buracos que meu pai fez na parede, para poder jogar água para fora, tinha pano para poder tampar. Foi quando eu vi alguma coisa puxar aquele pano. Eu levei um susto. Então eu peguei a lamparina e fui. Quando eu olhei pro lado de fora, eu levei um grande susto. Eu vi a cara de um enorme cachorro com olhos vermelhos e enorme. Então eu comecei a gritar, igual uma louca. Nisso meu pai veio correndo para ver o que estava acontecendo. Quando ele viu aquilo, ele se assustou. E rapidamente ele pegou minha irmã recém-nascida, enrolou em uma manta e deu para a gente segurar e colocou a gente dentro do guarda-roupa. Aquele lobisomem lá, ele tentava entrar na casa de tudo qualquer forma. Meu pai teve que passar praticamente a noite toda segurando a porta para ele não entrar. Meu pai ficou com o facão na mão, a minha mãe com o machado e a gente ali, menor, na porta do guarda-roupa, com uma faca na mão. Meu pai falava assim: se ele conseguir entrar, vocês não tenham dó. Foi uma noite, Luiz, de terror. Praticamente, meu pai e minha mãe amanheceram ali. Meu pai na porta e minha mãe com o machado na mão. Antes do dia amanhecer, aquela criatura foi embora. Meu pai abriu a porta, para surpresa de todos. Estava ali o maior massacre com os animais. Os gatinhos recém-nascidos, aquele lobisomem comeu, só deixando a cabeça e as patas. Os porcos que tinha também nascido há pouco tempo, ele fez a mesma coisa. As galinhas todas despedaçadas. Os porcos maior estava com cortes profundos no seu corpo. Então meu pai teve que sacrificar aqueles animais. Aquele dia, Luiz, que esse homem apareceu naquele lugar, aquela noite aconteceu tudo isso. Depois disso, aquele lobisomem nunca mais foi visto, e nem aquele homem. Provavelmente, aquele homem era o lobisomem daquela noite. Esse foi o meu relato. Uma boa noite.